Olá, sejam bem-vindos ao Plenárias com os destaques da semana no Supremo Tribunal Federal. STF aceita a denúncia da PGR e torna réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados dele pelos atos antidemocráticos. O plenário decide pela constitucionalidade da cobrança da taxa de prevenção a incêndios e o debate sobre a revista íntima nos presídios para a entrada de visitantes. Acompanhe aqui na TV Justiça, o Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e com a participação da consultora jurídica Gisele Reis, a gente vai explicar as principais decisões. Oi Gisele, tudo bem? Essa semana foi marcada pela decisão da primeira turma, né? Foram 3 sessões, teve a abertura da ação penal e um debate na última quinta-feira a respeito da revista íntima nos presídios. Sim, vou começar inclusive falando desse processo, um recurso que chegou até o Supremo Tribunal Federal, em que se discute a validade de revistas íntimas, que muitas das vezes são vexatórias e humilhantes, né, Flávia? Então, os ministros, eles decidiram, inclusive, suspender o julgamento para que uma tese, né, comportando aí diversos aspectos, como intimidade, dignidade da pessoa humana e até mesmo a segurança pública, possam todos ser contemplados pela decisão da Suprema Corte. Obrigada, Gisele. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados dele, no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. A repórter Evne Araújo tem os detalhes da decisão. Para votar pelo recebimento da denúncia, o relator da petição, ministro Alexandre de Moraes, considerou que a Procuradoria-Geral da República apresentou todos os fatos necessários para justificar a abertura de uma ação penal. O ministro citou ainda a análise das ações do 8 de janeiro, que já reconheceu reiteradamente a materialidade dos crimes. O relator também rebateu as declarações que tentaram minimizar os atos que motivaram a denúncia. Vários policiais são agredidos. E o símbolo desses policiais agredidos foi uma policial militar cujo capacete foi arrebentado com uma barra de ferro. E as pessoas de boa fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão. Durante o voto, Alexandre de Moraes apresentou um vídeo para ilustrar a violência e grave ameaça gerados pelas condutas dos investigados. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. É bom lembrarmos que nós tivemos tentativa de golpe de Estado violentíssimo, usando um chavão. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Essas imagens acho que não deixam nenhuma dúvida da materialidade, da gravidade dos delitos. O ministro Alexandre de Moraes foi enfático ao reafirmar que o recebimento da denúncia não depende da culpa dos denunciados. O que a Procuradoria-Geral da República apresentou foram indícios de autoria dos crimes. As análises de provas do processo e a abertura de um prazo para a ampla defesa dos acusados, segundo o relator, vão ocorrer conforme o curso da ação penal. Após as considerações iniciais, Moraes passou a enumerar os motivos para aceitar a denúncia contra cada um dos denunciados. Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência. Foi um dos responsáveis pela estruturação de uma ação conjunta com a finalidade de preparar uma narrativa a ser difundida pelo ex-presidente da República. Houve a utilização, inclusive, da BIM para a produção falsa de dados sobre urnas eletrônicas, entregue em mensagem ao
também denunciado o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. A denúncia narrou a sua conduta ilícita, elaborou que, juntamente ao presidente Bolsonaro, planejou, aderiu à elaboração de uma minuta de decreto de golpe de Estado. General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Auxiliou a estruturar o discurso de desinformação amplamente divulgado pelas falas do ex-presidente da República, com a ideia de incentivar as especulações na tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Há indícios razoáveis de recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aponta Jair Messias Bolsonaro como líder da organização criminosa, demonstrando a participação do ex-presidente da República com os elementos de prova colhidos na investigação da Polícia Federal. Nesse contexto ainda, o ex-presidente, ora denunciado, Jair Messias Bolsonaro, afirmou expressamente: abre aspas, só saio preso morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso, fecha aspas. Tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República. E já confessou os fatos praticados. Então, aqui não há necessidade de nós passarmos muito tempo. Obviamente, a denúncia deve ser recebida, a confissão dos fatos. General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. A Procuradoria demonstra que o acusado foi presencialmente ao Palácio do Planalto naquela reunião do dia 7/12 de 2012, quando foi apresentada a primeira vez a minuta do decreto golpista. General Walter Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente em 2022. Destaca aqui a Procuradoria a realização de uma reunião em 12/11 de 2022 na residência funcional do denunciado Walter Souza Braga Neto, estando presentes Mauro César Barbosa Cid e Rafael Martins Oliveira e Hélio Ferreira Lima. Logo em seguida, cada ministro se manifestou. O ministro Flávio Dino e a ministra Carmen Lúcia destacaram a gravidade da tentativa de golpe e ressaltaram a importância de punir ações como essa para a preservação da democracia. Se diz também, querido ministro Fux, mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso. Os ministros Luiz Fux e Cristiano Zanin lembraram que os denunciados terão a chance de se defender e reafirmaram que não há dúvidas de que a denúncia atende a todos os requisitos legais. Estamos aqui diante de fatos devidamente demonstrados e aptos a configurar, em tese, os crimes que foram narrados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia apresentada. Nós devemos ainda manter a grande, extraordinária esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça, segurança, verdade e liberdade. Gisele, agora que o ex-presidente e os aliados se tornaram réus, quais são os próximos passos? O que acontece a partir de agora, então? Perfeito. Com o recebimento da denúncia, o próximo passo, nós temos aí a instauração de uma ação penal. Essas pessoas deixam de ser acusadas, se tornam réus num processo que vai tramitar seguindo regras previstas na Constituição Federal, no Código de Processo Penal e também na Lei 8.038, que é a lei que rege as ações penais perante os tribunais superiores, STJ e STF. Esta lei determina que o primeiro passo é fazer com que eles sejam notificados para serem interrogados. Então, cada um dos acusados vai ter a oportunidade, mais uma vez, de se manifestar, apresentando ali sua versão sobre os fatos constantes na denúncia. Depois disso, nós vamos ter prazo para a apresentação da defesa prévia. Em seguida, será o momento em que as partes poderão, tanto o Ministério Público Federal quanto a defesa dos acusados, a oportunidade de apresentarem provas, diligências, contraprovas, lembrando sempre que a obrigação de provar a acusação
é do Ministério Público. E a defesa, por conta do princípio da presunção de inocência, ela chega exatamente para produzir contraprovas a respeito da autoria, dos indícios de autoria que foram apontados ali na fase de investigação policial. Então, é um momento importante em se tratando desse processo penal, que tem uma grande repercussão social e um momento até histórico, eu diria, por conta dos atos antidemocráticos que aconteceram no dia 8 de janeiro e da dimensão, né, que isso acabou trazendo para a democracia, para a sociedade. E a gente tem que lembrar sempre que a pena ela só pode ser aplicada mediante um processo penal justo, correto. E esse processo penal, ele tem que respeitar o contraditório, a ampla defesa, as garantias e direitos individuais. O próprio ministro Fux até colocou ali, fez algumas intervenções a respeito da concreta tipificação, se aqueles fatos configurariam ou não determinados tipos jurídicos que constam na denúncia. Mas, como bem lembrou o ministro Alexandre de Moraes, a defesa se defende dos fatos. Então, uma nova fase se inicia, Flávio, uma fase importante e que vai garantir aí a possibilidade de defesa e contraditório. Tá certo, obrigada. O Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo da ação penal que investiga a participação de uma ré nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Nos autos, tem uma carta enviada ao relator, ministro Alexandre de Moraes, e um vídeo com o depoimento dela em uma audiência de instrução. Débora Rodrigues dos Santos está presa desde março de 2023 por participar dos atos antidemocráticos e pichar com batom a estátua da Justiça que fica em frente à sede do STF. Débora Rodrigues está sendo julgada pela primeira turma do Supremo. O julgamento, que ocorre no plenário virtual, foi suspenso a pedido do ministro Luiz Fux. O ministro quer revisar a dosimetria da pena que deve ser aplicada a ela antes de tomar uma decisão pela condenação. A cabeleireira foi denunciada por 5 crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Débora está presa desde março de 2023 na penitenciária de Tremimbé, no interior de São Paulo. Na carta endereçada ao ministro Alexandre de Moraes, a mulher diz que foi a Brasília pois acreditava que aconteceria uma manifestação pacífica e sem transtornos. Porém, aos poucos foi percebendo que o movimento foi ficando acalorado. Ela afirmou que no calor do momento chegou a cometer, nas palavras dela, aquele ato tão desprezível, pichar a estátua. Disse que não foi nada premeditado, foi no calor do momento e sem raciocinar. Já o vídeo com o depoimento de Débora foi gravado em novembro de 2024, quando ela esteve em uma audiência de instrução. O material também foi anexado aos autos do processo. Eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou para condenar Débora a 14 anos de prisão. O ministro Flávio Dino acompanhou o entendimento. O julgamento ainda não tem data para ser retomado. E a seguir, o Supremo valida a taxa de prevenção de incêndios, mas declara inconstitucionais a taxa de vistoria veicular e a de emissão de certidões. O Plenárias volta em instantes. O STF decidiu pela validade da taxa de prevenção de incêndios. Mas os ministros declararam inconstitucionais a taxa de vistoria veicular e a de emissão de certidões. A repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão plenária e vai explicar para a gente. Em discussão, a validade da cobrança de taxas de prevenção de incêndios pelos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. São 3 processos julgados em conjunto, 2 ações e 1 recurso. A validade dessas taxas é questionada pela Procuradoria-Geral da República.
O argumento é de que haveria violação às regras constitucionais que limitam a instituição de taxas ao exercício do poder de polícia ou à prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. Relator do recurso, o ministro Dias Toffoli, votou para reconhecer a constitucionalidade da taxa, argumentando que serviços como combate a incêndios, busca e salvamento podem ser enquadrados como específicos e divisíveis. Na retomada do julgamento, o ministro Edson Fachin, relator das duas ações em análise, seguiu a linha do ministro Dias Toffoli no caso da lei do Rio Grande do Norte. Acresço apenas que a atuação preventiva e a posteriori do Estado em matéria de desastres distingue-se da tradicional atuação vinculada à segurança pública. Mais do que isso, os novos e lamentáveis desastres têm sido muito mais danosos e trágicos e essa dimensão se agrava ao atingir a população mais vulnerável. Por isso, o enfrentamento de tais eventos requer novas respostas e novas ações, além das tradicionalmente desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil e por outras instituições. Em relação à lei do Rio de Janeiro, Fachin considerou inconstitucional a cobrança de taxas para emissão de certidões, entendendo que viola a gratuidade do serviço público, garantida pela Constituição. Quanto ao trecho da lei de Pernambuco, que trata da taxa de vistoria veicular, o ministro também entende que é inconstitucional. No que diz respeito à taxa de vistoria veicular, em relação ao Estado de Pernambuco, neste ponto, e exclusivamente neste ponto, que diz respeito ao tema do trânsito e sua fiscalização, especialmente de extintores de incêndio e, obviamente, as circunstâncias correlatas, quanto a este ponto, entendo que aqui sim, como trata de trânsito e transporte, há usurpação da competência do ente central da federação. Nas duas ações em julgamento, o ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento do ministro Edson Fachin. Autor do pedido de destaque, o ministro Luiz Fux seguiu o voto de Fachin e de Toffoli. A jurisprudência da Corte é já muito sedimentada no sentido da constitucionalidade das taxas. E, por outro lado, isso é o argumento jurídico, né? Esse argumento jurídico é calcado da jurisprudência do Supremo, que ilustrou a súmula 549, desde o agravo do instrumento 55.2033, da lavra de Sua Excelência, o saudoso ministro da República da Pertença. O ministro Flávio Dino divergiu. Uma coisa é dizer, é possível o Corpo de Bombeiros cobrar taxas? Sim, desde que o serviço seja divisível, seja um serviço específico e divisível. Não é o caso de algum desses aspectos que estão sob escrutínio do tribunal. É claro que sempre defenderia modulações. Eu fico consternado com as dificuldades de estados federados que têm essa previsão de taxa, quem sabe uma modulação, se a minha posição fosse vencedora, no sentido de permitir a cobrança por algum tempo. Quem sabe neste exercício financeiro, mesmo no vindouro, mas para permitir uma arrumação em relação a este tema. A ministra Carmen Lúcia também foi voto divergente, mas a maioria decidiu pela validade da taxa de prevenção de incêndios. Porém, os ministros declararam inconstitucionais a taxa de vistoria veicular e a de emissão de certidões. O Supremo retomou o julgamento que trata da revista íntima para a entrada de visitantes em presídios e da legalidade das provas eventualmente obtidas por meio desse procedimento. A repórter Marta Ferreira também acompanhou essa sessão. Nos presídios, a revista íntima é uma prática adotada com o objetivo de impedir a entrada de objetos proibidos que possam comprometer a segurança interna, como drogas, armas e celulares.
A discussão também é sobre a validade de prova obtida por meio dessas revistas íntimas. O caso chegou ao Supremo por meio de um recurso apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, contra a decisão do Tribunal de Justiça Estadual, que absolveu da acusação de tráfico de drogas uma mulher que levou maconha no corpo para entregar a seu irmão, que estava preso. O julgamento começou no ambiente virtual, mas migrou para o plenário físico. O relator é o ministro Edson Fachin. Na retomada do julgamento, Fachin reafirmou que práticas como desnudamento forçado e outras nesse mesmo sentido violam diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana. O relator reiterou o voto com novas propostas, entre elas as seguintes. Item 1. Em visitas sociais nos presídios ou estabelecimentos de segregação, é inadmissível a revista íntima com o desnudamento de visitantes ou a inspeção de suas cavidades corporais. A prova obtida por esse tipo de revista é ilícita, ressalvando-se as decisões proferidas e transitadas em julgado até a data deste julgamento. Aqui, obviamente, dando vazão à legítima preocupação de modulação. Segundo, a autoridade administrativa, de forma fundamentada e por escrito, tem o poder de não permitir a visita diante da presença de indício robusto de ser a pessoa visitante portadora de qualquer item corporal oculto ou sonegado, especialmente de material proibido, como produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. São considerados robustos indícios embasados em elementos tangíveis e verificáveis, como informações prévias de inteligência, denúncias fundamentadas, comportamentos suspeitos detectados por sistemas de monitoramento ou até mesmo a detecção inicial por equipamentos de triagem. Terceiro, confere-se o prazo de 24 meses a contar da data desse julgamento para aquisição e instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-x e portais detectores de metais em todos os estabelecimentos penais. E 6.4, por derradeiro, após esse período de transição, fica vedada a revista íntima com o desnudamento de visitantes ou a inspeção de suas cavidades corporais, restando somente permitida a revista pessoal, desde que não vexatória. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que as provas obtidas por meio da revista não devem ser consideradas automaticamente ilícitas, devendo ser analisadas pelo juiz caso a caso para verificar eventuais abusos. Moraes manteve alguns pontos divergentes do relator. Me parece que toda decisão que por ser tomada nesse momento deva valer a validade daqui para frente. Eu não modularia somente para as decisões com trânsito em julgado, até a data do julgamento. Eventualmente, as provas obtidas mediante revistas não autorizadas pela tese que fixarmos, a partir da tese serão ilícitas. As demais provas, me parece que o juiz deve analisar caso a caso, por outras circunstâncias. O ministro Flávio Dino também fez algumas sugestões à tese apresentada por Fachin. Há uma descentralização de unidades prisionais no país, são milhares. Não haveria oferta de médicos, às vezes há um médico na cidade, e isso inviabilizaria. Além de tudo, esse médico ficaria profundamente exposto, fisicamente ou moralmente, à ação, por exemplo, de facções, porque um médico numa cidade só seria ele que faria o exame, né? Então, por todos esses aspectos, eu penso que nós devemos trocar obrigatoriamente, ou quem sabe, ministro Fachin, colocar enfermeiros e enfermeiras, profissionais de enfermagem, que aí a oferta é muito maior. Depois de analisar as sugestões apresentadas pelos demais ministros, o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu suspender o julgamento, que será retomado na próxima quarta-feira. Esse recurso envolve questões como a privacidade, a intimidade, mas também tem o lado da garantia da segurança pública.
Sim, e tudo isso tem sido analisado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos aí na reportagem da Marta, tanto os fundamentos do ministro Edson Fachin, as sugestões dos demais ministros acerca do tema. E envolve uma série de fatores, Flávia, porque nós estamos vivenciando um sistema penitenciário que ele é considerado um estado de coisas inconstitucional, um sistema extremamente deficitário e que tem dificuldades em cumprir com a sua missão, que é realmente a possibilidade de reintegração do preso na sociedade, tornando, né, ali aquela pessoa apta a respeitar as normas. E dentre os direitos do preso, nós temos aí, né, embora ele tenha perdido a liberdade, mas existe o direito de ser visitado, de não desconectar da sua família. E as famílias, frequentemente, acabam enfrentando situações vexatórias e humilhantes, como agachamento, colocação de espelho, né, para a verificação das suas cavidades e também até mesmo a necessidade de ter que se submeter, em alguns casos, a procedimentos manuais, invasivos. Então, esse recurso extraordinário chegou até o Supremo Tribunal Federal diante da absolvição de uma mulher que foi condenada num primeiro momento por ter levado aí nas suas cavidades uma porção de maconha para o irmão que estava na cadeia. Então, os aspectos a serem analisados pelos ministros envolvem exatamente um aperfeiçoamento da tese inicialmente apresentada pelo ministro Edson Fachin, como, por exemplo, a necessidade de que não só estados, mas também no âmbito federal, sejam destinados recursos para a implementação, incrementação de aparelhos de raio-x, scanner. Então, são vários aspectos importantes que acabaram ensejando a suspensão do julgamento para que os ministros, todos juntos, possam construir uma tese contemplando aqueles aspectos que respeitem direitos fundamentais da Constituição Federal e a importância de se resguardar a segurança pública nos presídios. Tá certo. A Suprema Corte retomou a Comissão de Conciliação do Marco Temporal. Esse grupo discute um projeto elaborado pelo gabinete do ministro Gilmar Mendes para substituir a lei que estabelece que os povos originários só têm direito às terras que já ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Os trabalhos da comissão foram retomados após mais de 30 dias de suspensão. O pedido foi da Advocacia Geral da União para avaliar a proposta com mais tempo, diante de alguns impasses. A versão mais atualizada sobre o projeto, apresentada na última audiência em fevereiro, voltou à mesa. Em vez de extinguir o marco temporal, a proposta do decano do Supremo, ministro Gilmar Mendes, possibilita a mineração em terras indígenas, a indenização a fazendeiros pelo valor da terra nua e o uso da polícia militar em despejos de retomadas. A comissão foi criada para discutir o esboço de um projeto com o objetivo de substituir a lei que estabelece que os povos originários só têm direito às terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Em caso de acordo da Comissão de Conciliação, a proposta deve ser submetida ao plenário do STF, ainda sem data prevista. A reforma tributária e jurisdição constitucional, o futuro da tributação no Brasil, é o título do livro, que foi lançado no Supremo com prefácio do presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, e a apresentação do decano, ministro Gilmar Mendes. A reportagem é do João Pedro Melo. A publicação do livro foi coordenada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gurgel de Faria. A obra reúne reflexões de acadêmicos e especialistas sobre o novo modelo de tributação do consumo no país, abordando as implicações e os desafios para o ordenamento jurídico nacional. Este livro oferece uma referência essencial para estudantes, pesquisadores e profissionais que desejam entender não só o conteúdo da reforma tributária, mas também as questões estruturais e jurídicas que moldarão o futuro da jurisprudência tributária no Brasil. A obra teve prefácio do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. E ao comentar o tema, ele reforçou a importância do direito tributário e que espera uma mudança positiva com a reforma tributária no país. Nós temos que pensar mecanismos de fazer com que as questões tributárias, a partir do momento em que surge a controvérsia, possa ser resolvida em caráter definitivo em até 1 ano, para evitar que
contenciosos que levam 5, 8, 10, 12 anos. Ao final, quando vem a solução, tem um cadáver no armário, ou do poder público ou da iniciativa privada. O Plenárias termina aqui. Gisele, obrigada pela sua companhia e pela sua ajuda. Você pode assistir ao jornal pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube e também pelo aplicativo TV Justiça Mais e ainda rever as sessões plenárias. A gente volta a se encontrar de novo na semana que vem. Até lá. Tchau.